Amigos, amigas, paz e bem. Paz, esse desejo bonito que a gente tem difundido, que é a busca da inteireza do ser. E bem, a entrega para o próximo. Que uma não funciona sem a outra. A inteireza do ser se busca com a entrega para o próximo. E a entrega para o próximo é uma busca e encontro com a inteireza do nosso ser. Isso que nós buscamos enquanto sociedade. Hoje, 6 de julho de 2020, nós vamos conversar sobre um desses eixos que nós temos conversado nas últimas semanas. O chamado do Papa Francisco a nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador, nenhuma família sem teto, nenhum trabalhador sem direitos. Terra, teto e trabalho. Esse eixo, que é um programa chamado pelo Papa Francisco aos movimentos populares, é uma forma de nós começarmos um encontro refletindo esse processo que é uma mudança de uma nova economia, de uma nova política, de uma nova organização popular, ou da retomada da genuína organização popular, feita em mutirão, feita em coletividade, né? Daquele velho chamado Juntos Somos Mais Fortes. E como eu falei na semana passada sobre terra, hoje nós vamos aprofundar o eixo teto. Nós sabemos que teto, habitação, moradia, é um dos grandes entraves do direito humano na nossa sociedade. Vemos que estamos presentes numa sociedade onde o teto é um privilégio. E quando morar é um privilégio, ocupar não é só um direito, é um dever. Essas palavras são ditas pelos movimentos de moradia do Estado de São Paulo e do Brasil. O direito à moradia é um dever, não é somente um direito. E nós percebemos que essas lutas não surgem de cima para baixo, mas elas são lutas insurgentes. A retomada do direito humano ao seu habitar. Se nós não habitamos num lugar, nós não podemos ser, não podemos buscar essa inteireza. E há milhões de brasileiros e brasileiras que não têm esse direito. Estamos vivendo, hoje em 2020, um período duro de transição no mundo e no Brasil. As mudanças que estão em curso são feitas e serão feitas com ou sem a participação das forças democráticas. Isso é grave. Mais de 85% da população brasileira mora nas cidades, mas essas não superaram a desigualdade, as suas desigualdades históricas. Né? Repensar esse nosso Brasil, refundar o Brasil, como nos diz o Leonardo Boff, né? Concluir a refundação brasileira a partir do povo, é urgente. E pensando agora a questão da moradia, é um Brasil urgente que surge aí. E no Brasil, o direito à propriedade privada não é absoluto. A propriedade precisa cumprir uma função social. Mas aí me vem uma música que um grande amigo de Pelotas, o Andrei, que está nos nossos caminhos aí de novas economias, do Papa Francisco, ele me lembrou da música do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca, que eu nunca tinha me dado conta da dureza que é essa música. Por ter sido feita em samba, ela nos faz dançar, cantar, mas há uma dureza no seu canto, né? E se os senhores e as senhoras não estão lembrados, dá licença de contar, como diz o Adoniran no início, né? O Adoniran conta da história dele, do Mato Grosso e do Joca, que construíram uma maloca, uma casa, moram numa ocupação, e vem a reintegração de posse. O dono mandou derrubar. E aí eles pegam as coisas, vão para o meio da rua e veem a casa deles ser destruída. É muito interessante as reações das falas deles, né? Porque cada tauba que caía, eles falavam, doía no coração. Um amigo queria gritar, o Mato Grosso, mas ele e o Joca falam umas coisas muito fortes que é presente na vida do nosso povo. Os homens estão com a razão, nós arranjamos outro lugar, né? E o Joca fala dessa lógica, né, de que Deus dá o frio conforme o cobertor. Essa forma de entender a resiliência do povo brasileiro é fundamental para a gente perceber que a resiliência se dá num processo educativo de construir resistência.
da resiliência à resistência. A resiliência, ela é passiva. A resistência, ela é revolucionária. E dessa transição nós necessitamos cada vez mais contribuir em processos educativos onde o povo se sinta resistência mais do que resiliência, de recebendo e tentando lidar com as dores. A função da moradia popular cumpre uma lógica, que é feita hoje, a lógica da nossa cidade, da moradia popular, para os interesses das corporações ou do mercado financeiro. Portanto, por isso que é tão grande essa luta pela especulação imobiliária e tanta gente largando a moradia que conseguia pagar o aluguel e partindo para a tristeza de ir para uma ocupação porque não consegue morar num lugar, porque não consegue pagar esse lugar para morar. A lógica, nós sabemos, das construtoras, elas influenciam o mundo político numa enorme gama de iniciativas, fazendo candidatos, pagando lobby, fazendo iniciativas para conquistar e valorizar os seus terrenos, influenciando então na política. A valorização, ela exclui a maioria e com isso mais gente sem teto. As cidades, elas são uma fábrica de produzir sem teto. Cada vez mais gente nas ruas. Eu lembro alguns anos atrás, um censo feito pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo falava de 20 mil sem teto. Hoje nós falamos de 30, 40 mil sem tetos no estado de São Paulo, né? Isso é uma coisa absurda, dolorosa. E se nós olharmos, no Brasil são 100 milhões de pessoas sem teto. Mas se pegarmos quantas moradias estão ociosas, nós estamos falando de 7,2 ou 7 milhões e 200 mil imóveis estão ociosos. Na verdade, então, se quiséssemos resolver o problema da moradia, não precisaríamos fazer nada mais do que pegar as moradias ociosas e pegar os sem teto e ainda sobraria moradia ociosa. É uma desigualdade estrutural que não busca o direito a um pedaço de chão. Um direito a um pedaço de chão como um direito humano, né? Há milhares, né, que a gente poderia citar de prédios que estão, prédios de iniciativa privada que estão usando terrenos públicos e fizeram as maracutaias para conseguir estar lá. Isso é o que a gente chama de invasão, né? Gente que não consegue morar e busca um lugar para ressaltar a sua dignidade da vida, isso é ocupação. Ocupar não é uma escolha, né? É resultado para milhões de pessoas diante de uma falta de escolha de onde essas pessoas vêm, né? A maior parte são pessoas que estão pagando aluguel e não conseguem mais pagar. Moram de favor, moram em áreas de risco. O Sem Teto no Brasil, que reúne uma gama de inúmeros movimentos, pessoas, tanto individualmente quanto coletivamente, eles têm raça, cor e gênero, né? A classe popular são pessoas, são mulheres, são jovens, a juventude preta, são jovens negros, adultos que necessitam de um espaço para viver. E é aí que se funda o debate central de uma nova economia, a busca pelo teto, porque sem teto eu não consigo produzir, sem teto eu não consigo celebrar, sem teto eu não consigo viver, né? E nesse ritmo musical me lembra a música do Zé Geraldo. Tá vendo aquele edifício, moço? Né? E tem uma parte que é muito importante, muito interessante, que ele fala, tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém? Pus o sino, o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. E aí ele fala, lá sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. É lindo essa parte dessa música que mostra aonde está a dignidade e a sacralidade do direito a habitar. Não se deixe amedrontar. Construa um processo de resistência na luta dos sem-teto. Construa junto com os que mais precisam de apoio
para assim forjarem a luta que é deles e o apoio e o fomento, o investimento que é nosso a essa luta. Vivemos numa realidade de penúria, de fúria, de desencanto, substantivos duros de roer. Porque enquanto os ratos roem, os corações das multidões estão aos prantos. E quando nós vemos essa música do Zé Geraldo que fala sobre o Cristo que fala com um homem que não habita nenhuma terra, mas ele construiu tanto lugar, mora de favor, mora de aluguel, tanta gente assim, mostra onde Deus está. O mistério de Deus nós carregamos em vasos de barro, como diz. Vaso de barro, um vaso frágil. E isso a gente fala para ressaltar a fragilidade de Deus. Deus não é todo poderoso. Deus, antes de ser o poder e a glória, ele é a fragilidade. Ele é manifestado no frágil e não no poder. E coabitar os lugares dos que mais necessitam é saber que nós coabitamos com Deus esse lugar. Nós convivemos com Deus consagrado. É uma experiência de mergulho em Deus. No evangelho de ontem, Jesus falava: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando Deus fala que é manso e humilde, Deus está falando que ele é frágil. Por isso é tão difícil o mundo entender o mistério de Jesus. Porque é um Deus frágil, é um Deus simples, é um Deus que busca no processo de resiliência construir a resistência. É um Deus sem teto, que está morando na beira da estrada, debaixo do viaduto, no acampamento sem teto. É um Deus que busca também uma nova economia. Deus sofre conosco nos processos de dor. E Deus constrói em nós, quando habitamos o lugar certo, quando habitamos a casa correta, que é a casa dos que mais precisam, onde eu busco Ele na fragilidade, eu crio um processo revolucionário de encanto a novas sociedades. Para assim realmarmos a economia, tirarmos o mercado, para assim rehumanizarmos a sociedade que hoje anda tão desencantada. Queridos, queridas, teto seja nosso mote para a nova sociedade. Paz e bem.